É isso aí, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo através de questões agora inéditas, né? Porque tem parte da matéria aí que nunca foi cobrada em concursos anteriores e a gente sabe que as bancas gostam da literalidade, muitas vezes, do regulamento do imposto de renda novo, né? Que ainda também não caiu em prova. Então é muita matéria nova para ser cobrada, tá bom? Vamos lá? Vai na telinha para a gente ver. Então, questão inédita. Fala aqui para nós, ó. Assinale a opção verdadeira. Ao espólio serão aplicadas as normas que estão sujeitas às pessoas jurídicas e à massa falina as normas da pessoa física. Olha só que interessante. Olha aqui para mim. O espólio nada mais é que o conjunto de bens do decujus, aquele que faleceu e que a princípio deixou os seus bens, e os bens do decújo são considerados o espólio. E é interessante que o espólio tem um cuidador, que é nomeado pelo juiz ou pelos herdeiros, que é o que nós chamamos do inventariante. Então, o inventariante é a pessoa física, mas o espólio é também equiparado à pessoa física. Tanto é que você tem uma declaração de imposto de renda do espólio. Então, vamos imaginar o fulano de tal. Então, o espólio, se o fulano de tal vier a falecer, naquele ano do seu falecimento, ele vai ter que fazer a entrega da declaração de imposto de renda com os bens até a data da partilha ou adjudicação. Você vai entregando, por exemplo, se a partilha ou adjudicação demorar 2 anos, ele vai entregando como espólio do fulano de tal. Espólio do fulano de tal. Quer dizer, então o espólio tem um tratamento tributário para fins de imposto de renda como se fosse uma pessoa física. E a massa falida? A massa falida já vem de outro contexto. Entenda o contexto para que não fique somente uma decoreba. Massa falida tem a ver com a empresa que entrou no processo falimentar, no processo de falência. Então a empresa entra primeiro numa tentativa de acordo com os credores, né? Ela a princípio entra em tratativas da recuperação judicial, recuperação extrajudicial, não consegue de uma forma, não consegue de outra, vai então para o processo para o que nós chamamos aí a situação relacionada a situação relacionada ao que nós chamamos aí o nosso imposto, mas propriamente dito, não efetivamente o imposto em si somente, mas mais relacionado ao imposto de renda da pessoa jurídica, porque é a pessoa jurídica que veio a entrar no processo de falência. Então a massa falida tem o mesmo tratamento da pessoa jurídica que existia antes da falência. E assim como o espólio tem o mesmo tratamento da pessoa física que existia antes da morte. Tudo bem? Vai na telinha, então coloca isso numa tela em branco e a gente vai entender então que o espólio tem o mesmo tratamento tributário de uma pessoa física, enquanto a massa falida tem o mesmo tratamento tributário da pessoa jurídica. Tudo bem? Guardemos então aí as duas situações. Tá certo? Então, e é importante porque às vezes, né, a gente tem isso aqui na literalidade da prova, como já caiu na prova da Receita Federal. Então, os espólios são aplicados às normas que estão sujeitas às pessoas físicas e não jurídicas. E a massa falida às normas da pessoa jurídica e não física. Então, trocou aqui as ordens. A letra A está fora. Letra B. A partir da abertura da sucessão, as obrigações de pagamento do imposto de renda da pessoa física fica a cargo do herdeiro, né? Quando é que abre a sucessão? Na linha do tempo, vamos lembrar disso? Na linha do tempo, você tem lá a abertura da sucessão. E quando é que abre a sucessão do decujus? Com a sua morte. Então, com a morte do decujus, nós temos a abertura da sucessão. Tá bom? Então, até aqui, existia o fulano de tal. A partir da morte, ele já se tornou o decujus. Como o decujus não pode responder por nada, nós vamos ter o seu espólio,
que são um somatório dos seus bens, respondendo pelas suas dívidas, representado pelo inventariante, que normalmente é um dos herdeiros, né? O filho mais velho, o cônjuge sobrevivente. Depois, lá na frente, você vai ter a adjudicação ou partilha dos bens. E aí sim você vai ter os herdeiros. E o cônjuge supestite. É o cônjuge sobrevivente. Então, na verdade, até a abertura de sessão, todo débito vai ser pago como responsável pelo espólio. E até a data da adjudicação ou partilha, aí todo débito que a princípio tem o espólio como o contribuinte, o herdeiro ou cônjuge supestite vai ser o responsável, né? Quer dizer, então nós temos a situação antes daquele marco e depois daquele marco. Tudo bem? Aí ele fala, a partir da abertura da sessão, que é o primeiro marco, as obrigações de pagamento do imposto de renda da pessoa física ficam a cargo do herdeiro. Não é isso, propriamente dito, né? Não é isso propriamente dito. Então, colocamos aí a letra A seguinte situação, né? A letra B, a partir da abertura de sessão, as obrigações de pagamento do IRPF ficam a cargo do espólio. Então, a letra B também está fora. Letra C. A declaração de rendimentos a partir do exercício correspondente ao ano calendário do falecimento até a data em que for homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens será apresentada em nome do inventariante. Então, veja, nós temos uma declaração de rendimentos a partir do exercício correspondente ao ano calendário de falecimento. Então, faleceu de cujos em X1. Neste ano, a partir desse ano, você tem declaração de rendimentos a serem entregues já a partir da morte ali no nome do decujus, né? Mas quem que vai entregar isso? Né? O inventariante, que é a pessoa física. Mas em nome de quem? Né? Então, a partir do exercício correspondente ao ano calendário de falecimento, até a data em que for homologada a partilha, então a partilha vamos imaginar que se deu em X3. Né? Houve várias situações lá judiciais, e a ordenança do juiz para entregar os bens para os herdeiros foi lá em X3. Então, a homologação da partilha se deu em X3. De uma data até outra, de X1 até X3, temos declarações de rendimentos a serem entregues, que serão apresentadas em nome do espólio. Espólio de fulano de tal. Lembra que eu falei? Então, em nome do espólio. Letra C também está fora. Serão também apresentadas em nome do espólio as declarações não entregues pelo falecido relativas aos anos anteriores ao do falecimento, às quais estivesse obrigado. Você vê que o espólio é tão considerado pessoa física que se o fulano de tal não entregou durante a vida, é o espólio que o representa que vai entregar após a sua morte. Você entendeu? Então, o fulano de tal não entregou durante a vida. O espólio, nós vamos entender que vai entregar após a sua morte. Então, a letra D aqui é interessante, né? E coloca aqui, ó, serão também apresentadas em nome do espólio as declarações não entregues pelo falecido. Tá certo. Ocorrendo morte conjunta dos cônjuges. Então, um cônjuge morreu juntamente com o outro no acidente de carro. Nós chamamos isso no direito civil de comoriência. Então, os comorientes são os cônjuges que morreram juntos. Ou em datas que permitam a unificação do inventário. Então, houve um acidente de carro, um morreu naquele acidente, o outro morreu uma semana depois, mas fruto dos ferimentos do acidente. Isso aí também gera uma comoriência. Os rendimentos comuns do casal deverão ser tributados e declarados em nome de um dos falecidos. Né? A situação... Bom, ele fala aqui, qual que é a situação que é verdadeira? Serão também apresentadas em nome de espólios declarações não entregues pelo falecido relativas aos anos anteriores ao do falecimento. Beleza. Ocorrendo a morte dos cônjuges, ou em datas que permitam a indicação de inventário, os rendimentos comuns do casal deverão ser tributados e declarados em nome de... Esse deverão aqui que está errado, né? Poderão. Poderão ser tributados e declarados em nome de um dos falecidos. Então, a letra E também está fora por causa do
em vez de deverão, é poderão. Gabarito da questão, a alternativa letra D, de acordo com o artigo 10 do regulamento do Imposto sobre a Renda. Tá certo? Outra questão. Bom, sobre a saída do país da pessoa física a título definitivo. Outra questão inédita. Assinale verdadeiro ou falso. 1. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo do território nacional no curso de um ano calendário, além da declaração correspondente aos rendimentos do ano calendário anterior, ficam sujeitos a uma apresentação imediata da declaração de saída definitiva do país correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1º de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação de tributos federais. 2. O imposto de renda devido será calculado mediante a utilização da alíquota de 15%. 3. As pessoas físicas que se ausentarem do território nacional sem apresentar a declaração de saída definitiva do país terão seus rendimentos tributados como residentes no país durante os primeiros 24 meses de ausência. 4. Os rendimentos e os ganhos de capital percebidos até a data da saída definitiva do país ficarão sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou definitiva. Olha que interessante, né? Quer dizer, o que acontece, né, professor? Fale para mim. Quando nós estudamos a saída definitiva do país, nós entendemos, né, que o contribuinte, ele, em princípio, está lá preocupado com diversas situações relacionadas aí à sua saída definitiva e ele, a princípio, a última coisa que vai lembrar é o que ele tem que fazer na relação ao imposto de renda, né? A última coisa que esse contribuinte vai lembrar é o que ele vai ter que fazer em relação ao imposto sobre a renda. E acaba se tornando muito importante o que ele deve fazer em relação ao imposto de renda. Então, além dele entregar as declarações dos anos anteriores, então ele está saindo em X2. Então, ele tem que entregar em X2 a declaração do ano X1. Da declaração do ano X1, que foi lá em 30 de abril de X2, todo o ano de X1, desde 1º de janeiro de X1 até 31 de 12 de X1, ele entregou em X2. Mas todo o ano X2, desde 1º de janeiro de X2 até a data da sua saída definitiva do país, né, então ele já sai com a intenção de permanecer fora do país definitivamente. Então ele sai como saída definitiva do país. É diferente de você ir fazer um turismo, né? Aí ele saiu de forma definitiva do país, o que ele tem que fazer? Então ele tem que fazer algumas obrigações acessórias. Então ele tem que realmente pedir o que está escrito aqui na nossa alternativa 3 lá, né? Uma declaração de saída definitiva do país, apresentar certidão negativa de débitos com tributos federais, quer dizer, diversas situações ele tem que cumprir para poder dizer que definitivamente ele regularizou sua situação com o fisco federal perante o governo federal, perante a União. O que acontece se ele, a princípio, não fizer da forma coerente? Pode ser que ele fique um período fora do país, que são os tais 12 meses, considerado ainda como residente domiciliado no país. E se ele auferir renda lá fora, provavelmente ele pode ser cobrado aqui também dentro do nosso território federal. Então, quer dizer, o fato dele não fazer de forma regular pode fazer com que ele pague 2 impostos de renda. Imposto de renda para a Austrália, foi lá estudar na Austrália, vai fazer curso superior, fazer pós-graduação, vai ficar 3, 4 anos fora do país. E aí? Ele não deixa de ser brasileiro, mas ele deixa de ter residência e domicílio no Brasil. Então ele não precisa mais ele não vai ser mais contribuinte de imposto de renda se ele estiver regularmente saído do país. Agora, se não tiver regularmente saído do país, pode ser que ele tenha uma dupla tributação internacional, né? O país estrangeiro cobrando imposto de renda e o Brasil também cobrando imposto de renda porque ele não informou regularmente as autoridades fiscais. Volta na telinha. Então, por isso que ele cita essa situação e a gente vê aqui, ó. Vamos ver então a sequência de verdadeiro ou falso. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo do território nacional no curso de um ano calendário, além da declaração correspondente aos rendimentos no ano calendário anterior, ficam sujeitos à apresentação imediata. Essa apresentação não é imediata, né? Ela tem um prazo para ser apresentada. Da declaração de saída definitiva do país correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1º de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação dos tributos federais. Então, o primeiro item aqui a gente coloca um falso, né? Conforme a gente vai ver mais adiante, na verdade essa saída aí não é imediata como está aí citado. Tudo bem? Aí ele fala mais adiante.
referente a toda essa situação. Ele fala mais antes. O imposto de renda devido será calculado mediante a utilização da alíquota de 15%. Está errado. A alíquota que é cobrada dessa pessoa é como se ela tivesse residente no país, né? Então é a alíquota progressiva da pessoa física. Então as alíquotas faixa de isento, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Por enquanto, até o governo não mexer nessa tabela de alíquotas aí progressivas, né? Então essa vai ser a tabela utilizada por este contribuinte, tá certo? Essa vai ser a tabela utilizada pelo contribuinte. O que mais? Ele fala ali, ó, as pessoas físicas que se ausentarem do território nacional sem apresentar a declaração de saída definitiva do país terão seus rendimentos tributados como residentes no Brasil. Então, quer dizer, o fato dele dar a saída irregular faz com que haja um período de, não é 24, né? São 12 meses. Durante os primeiros 12 meses dessa saída irregular, ele é considerado como residente. E se ele é residente, deve tributo sobre toda a renda auferida também para o Brasil. Pode dever para o exterior porque ele está lá, né? Mas vai dever para o Brasil. Tá certo? Então, essa é a situação. Esse item 3 aqui é fora. Falso. 1 falso, 2 falso, 3 falso. E o 4? O 4 ele fala assim, ó, os rendimentos e ganhos de capital percebidos após a data da saída definitiva ficam sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou definitiva. Quer dizer, se ele tiver ainda algum ganho de capital, então a tributação vai ser definitiva. Se ele tiver ainda, por exemplo, um recebimento de aluguel, a tributação acaba sendo exclusiva na fonte. Então, quem a princípio está pagando aluguel para ele já recolhe imposto de renda na fonte para o Brasil. No ganho de capital, a tributação é definitiva, ou seja, quando houver aí a cobrança, já é definitiva para o território nacional, né, de uma forma ali específica, faz um demonstrativo próprio, pagamento próprio, tudo de acordo aí com o que prevê a legislação, tá bom? Então, o gabarito dessa questão vai ser a letra E. Falso, 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 verdadeiro. Outra questão, sobre as pessoas físicas que transfiram a residência para o Brasil. Agora já é outra situação inédita aqui de questão também, pessoas físicas que transferem residência para o Brasil. O fato de transferir residência para o Brasil gera a possibilidade de transferência de forma permanente ou de forma temporária. Olha aqui para mim. Quando o visto vem de forma permanente, ele já se considera tributado como se fosse um residente domiciliado no Brasil. Então, quem vem com visto permanente normalmente vem com visto de estudante, vem com visto de empresa, né? Vai trabalhar para uma determinada empresa, aí recebe salário, já naquele salário já tem a dedução, mesmo sendo um estrangeiro, né, com visto permanente, ele já tem a cobrança do imposto de renda ali. Agora, quando o visto é temporário, aí nós vamos analisar a situação. Porque o estrangeiro que está com visto temporário no Brasil é considerado como residente para fins de imposto de renda? Volta na telinha. Então, ele vai perguntar isso e vai querer que você, a princípio, julgue verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. As pessoas físicas que ingressarem no país com visto permanente ficam sujeitas ao imposto sobre a renda como residentes no país, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data da sua chegada. Então, o camarada, né, o João, é um professor lá da Argentina, veio para poder dar aulas na Universidade de Brasília. Então, ele dá aulas na UNB. Já veio com visto permanente para aqui permanecer, já com o trabalho de dar aulas, lecionar aulas, né? Então ele fala assim, ó, o salário que a UNB vai pagar para o professor, né,
É como se fosse a tributação de quem está nesse visto permanente como um residente no país, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data da sua chegada, né? Então é como residente, verdadeiríssimo. 2. As pessoas físicas portadoras de visto permanente terão que declarar os rendimentos e ganhos de capital percebidos entre a data da chegada e o último dia do ano calendário. Então, quem tem visto permanente terá que declarar o imposto, né? Quem tem visto permanente terá que declarar o imposto nesta situação, não é verdade? Isso é muito bom, né? Então, eles vão declarar o imposto desde a... Então, o João, por exemplo, ele tem que declarar... Vamos imaginar que ele chegou lá em maio de X0. Ele tem de maio de X0 a dezembro de X0 para declarar, né? Como se, a princípio, ele tivesse nascido ali naquela data, né? É claro que a sua declaração vai depender se ele realmente, né, vai precisar, por exemplo... vai precisar, por exemplo, referente a essa situação, né? Maio a dezembro. Então, é o que vai ter de imposto a pagar referente aos recebimentos que foram feitos. Então, pessoas físicas portadoras de visto permanente terão que declarar os rendimentos e ganhos de capital percebidos entre a data da chegada e o último dia do ano calendário. Verdadeiro. Fica sujeito à tributação do imposto sobre a renda como residente a pessoa física proveniente do exterior que ingressar no país com visto temporário para trabalhar com vínculo empregatício em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data do primeiro dia de pagamento. É isso mesmo? Quer dizer, é essa situação? Quer dizer, veja que a tributação do imposto de renda como residente é a pessoa física proveniente do exterior para ingressar no país com visto temporário, para trabalhar com vínculo empregatício, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data do seu primeiro dia de pagamento. Vejam, não existe essa data aí no regulamento do IR, né? Quer dizer, primeiro dia de pagamento vai ser a data a partir de quando, então a gente vai considerar a pessoa como residente no país, né? Então, se ele nunca tiver um pagamento, um boleto lá, indicando qual que é a data correta, vai dar sem problema para ele, né? Quer dizer, então temos essa situação aí interessante aí para a gente poder conhecer também, né? O que ele quer dizer aqui para nós a respeito dessa situação? A situação relacionada, por exemplo, né, a essa circunstância de ter o visto temporário, nós temos as duas situações, né? Aquele critério dos 183 dias, no período de um ano, lembra? 30, 31, 30, 31, 30, 31. No total são 6 meses, ou 183 dias. Ou seja, né, quem ficar mais um dia, 6 meses e um dia, é considerado residente no país. Quem ficar menos, né, dos 6 meses é considerado residente em outro país. Quer dizer, o fato de você estar 184 dias já aqui no Brasil significa que você se torna residente. Então, dependendo de quando isso completar-se, dentro do período de um ano, você vai dizer que aquela residência se torna de forma definitiva, com ânimo de permanecer. Tá certo? Então, se o primeiro item é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, o terceiro é falso. E o quarto, fica sujeito à tributação do imposto sobre a renda como residente a pessoa física proveniente do exterior que ingressou no país com visto temporário por qualquer outro motivo e permanecer período superior a 183 dias. Nós vimos os 183 dias como a soma de 6 meses consecutivos ali, né? Só que é interessante, ele faz os 183 dias, mas ele faz você fazer uma conta, né? Ele faz uma coisa menos a outra, né? Consecutivos ou não, contados no intervalo de 12 meses, da data de qualquer chegada, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do dia seguinte àquele que se completar o referido período de permanência. Então, esse prazo deve ser contado dessa forma, e essa informação para nós ela é real, né? É verídica. Então, coloque aí, verdadeiro. Então, o gabarito da questão é
Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A alternativa, a letra C de casa. Bom, questão sobre o domicílio fiscal do contribuinte. O domicílio fiscal, a regra geral do domicílio fiscal, nós temos que lembrar, né? É o domicílio eleito. O que é o domicílio, professor? O domicílio não é onde o cara dorme, não, querido. Parece, né? Mas não é. O domicílio de eleição, o domicílio fiscal é aonde a pessoa vai ser encontrada para fins de ser intimado, notificado, autuado, né? Então, aonde o contribuinte quer ser encontrado, né? É uma situação interessante aonde o sujeito passivo quer ser encontrado. Tá certo? Então é isso. Onde o sujeito passivo quer ser encontrado. Então, essa é a situação para a gente poder entender, né, o que ele está querendo dizer aqui para nós a respeito do domicílio fiscal. E o domicílio eleito é a primeira coisa, quer dizer, a pessoa mais vai informar para o fisco aonde que ela gostaria de ser encontrada. Tá certo? Então vamos para a questão para a gente poder entender direitinho como é que caiu. Ele fala assim, ó, sobre o domicílio fiscal das pessoas físicas, assinale verdadeiro ou falso. Questão inédita. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual, assim entendido o lugar onde ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir a intenção de mantê-la. Olha que interessante, né? Então, o domicílio fiscal da pessoa física é sua residência habitual, assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir a intenção de mantê-la. 2. Na hipótese de pluralidade de residências no país, desde que não seja aplicável as demais regras, caberá à autoridade competente fixar. Então, aqui nós temos um outro problema no direito civil, que é a possibilidade da pessoa ter várias residências no país, e aí, qual delas vai ser o domicílio fiscal deste contribuinte? Se ele não indicar nenhuma das regras, quem vai ser competente para fixar? Será que é a autoridade fiscal? 3. Para fins de intimação, considera-se domicílio o endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais, a administração tributária e o endereço eletrônico. Então, na verdade, aqui nós temos agora a informação de que existem 2 endereços do sujeito passivo. Um chama-se endereço postal, o outro chama-se endereço eletrônico. Olha aqui para mim. Um é o endereço que você vai entregar as cartas via correio. E outro é o endereço eletrônico, que normalmente é o e-mail da empresa, né? Ou, a princípio, no sítio próprio da Receita Federal, quando ele autoriza que a Receita se comunique com ele por ali. Tá certo? Então, nós temos o endereço postal e o endereço eletrônico. Realidades novas, né? Bem diferentes do que era antigamente, que era o fiscal que a princípio parecia o agente do Correios, né? Que é o fiscal carteiro. Volta na telinha. Então, ele fala, para fins de intimação, considera-se domicílio o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, a administração tributária. E o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo então sujeito passivo. 4. O endereço eletrônico poderá ser implementado sem consentimento expresso do sujeito passivo, e a administração tributária informará ao sujeito passivo as normas e as condições de sua utilização e manutenção. Quer dizer, na verdade, de todas as situações aqui, a única falsa é o item 4. Né? Porque o endereço eletrônico só poderá ser implementado com consentimento. Então, não pode ser implementado sem consentimento do sujeito passivo. O endereço eletrônico é sempre implementado com consentimento do sujeito passivo. Lembrando que esse endereço eletrônico vai estar lá no sítio próprio da Receita Federal, tipo o portal ECAC, né? O portal eletrônico dos contribuintes. E aí, quer dizer, uma vez que ele adotou o endereço eletrônico, né? Desde que é autorizado pelo sujeito passivo, aí você vai poder comunicar-se através desse endereço. Mas fora isso, nós vamos usar o endereço postal. Tá certo? Então, o item 3 é verdadeiro. Na hipótese de ter muitas residências e ele, a princípio, não eleger nenhuma delas, e também não for aplicável nenhuma das regras anteriores, a autoridade competente é que vai fixar qualquer delas que ela vai usar. Então, verdadeiro. E o domicílio fiscal da pessoa física é sua residência habitual, se ele não elegeu nenhuma, né?
assim entendido lugar que tiver uma habitação em condições que permitam presumir a intenção, então, de mantê-la. Quer dizer, então, a residência com ânimo de ali permanecer. É um conceito, inclusive, do nosso direito civil. Coloque aqui como verdadeiro. Então, o gabarito dessa questão acaba sendo aqui, ó, verdadeiro, 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 falso, alternativa, letra C de casa. Tá bom, pessoal? Olha aqui para mim. Com isso, nós encerramos esse bloco. Importantes informações também sobre o domicílio fiscal. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro.